Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, o Executivo acaba de anunciar o corte orçamentário, ou para alguns, o contingenciamento de parte do orçamento do exercício de 2013. Desta feita, o Executivo contingenciou recursos da ordem de 28 bilhões de reais no orçamento recentemente aprovado por esta Casa. Mas um fato novamente se repete, senhor presidente. A tesoura do corte ou do contingenciamento do orçamento nacional, como nos anos anteriores, busca prioritariamente o corte em cima das emendas que este parlamento aprovou. Como se dentro dessas emendas não estivesse recurso alocado para setores prioritários da administração pública nacional. Vejam bem, dos 28 bilhões contingenciados, nada mais do que 15,6 bilhões são provenientes das emendas que aqui aprovamos. De um total de 22 bilhões de emendas aprovadas, 55,7% caiu no contingenciamento. E, coincidentemente, senhor presidente, está nesta Casa sendo apreciada por uma comissão especial, da qual esse deputado que vos fala é o relator, a PEC número 565/2006, que trata justamente da impossibilidade de contingenciamento de emendas dos senhores deputados. E nós aqui trouxemos um apanhado dos últimos anos do que vem ocorrendo com essas emendas. Em 2009, foram empenhados 6,04 bilhões de reais de emendas e apenas 1,31 bilhão fora pago, fora efetivamente executado. Portanto, 21,7% apenas daquilo que fora empenhado fora efetivamente pago. Em 2012, portanto, exercício passado, e que ainda está em andamento a execução da maioria das emendas, mas já é sintomático que já estamos a meado do ano de 2013 e até agora modestos 285 milhões, ou seja, 3% do autorizado no exercício de 2012 fora efetivamente pago. São situações dessa natureza, senhor presidente, que a PEC 565 quer evitar. Porque a emenda do parlamentar é um exercício legal previsto no arcabouço jurídico nacional. E o parlamentar, quando destina uma emenda individual, muitas vezes de valor insignificante perante o orçamento nacional, na maioria das vezes essa emenda tem um endereço que o burocrata, que o administrador aqui jamais alcançaria. Na maioria das vezes essas emendas servem para executar obras em lugares longínquos, em lugares absolutamente desconhecidos da administração, do administrador e deste imenso Brasil. E hoje, com o chamado orçamento participativo, cada vez mais nós, deputados, antes de priorizarmos as nossas emendas, nós fazemos um amplo debate nos municípios e em nossos estados. Debates com os prefeitos, com os vereadores, com a sociedade, para só aí,
nós definirmos as nossas emendas. E aí cria-se uma expectativa, o executor municipal faz despesa, faz projetos, faz estudos, e quando chega no final, o governo federal libera para quem quer, quanto quer e quando quer. É preciso que nós tenhamos a responsabilidade de botar fim nesse ciclo de coisas no Brasil. Porque num país com a economia estabilizada como o nosso está, é impossível racionalmente defender de que 2 meses depois de aprovado um orçamento, nós tenhamos contingenciamento desta ordem. Por exemplo, o Ministério do Turismo, senhor presidente, 74% do orçamento daquela pasta acaba de ser contingenciado. E nós estamos falando de um ministério essencial para este país nos próximos anos, porque temos agora a Copa das Confederações, no ano que vem a Copa do Mundo, e o Executivo, da noite para o dia, corta de um orçamento que quase a totalidade foi ele mesmo que propôs, ele mesmo que planejou, corta modestos 74%. A agricultura vai no mesmo caminho, senhor presidente. A agricultura que hoje sustenta esse Brasil de pé, o Executivo cortou 47% do orçamento da agricultura deste país, que é o sustentáculo econômico, é a garantia da balança de exportações deste país, senhor presidente. Nos esportes, estamos falando de Copa do Mundo, nos esportes a tesoura cortou 45%, mas a tesoura não tem a mesma voracidade nas pastas administradas por integrantes dos partidos dos trabalhadores. Este é um detalhe que nos chama a atenção, senhor presidente. Então, eu como relator, estou propenso a propor para a discussão, para o melhoramento, uma proposta pela qual, dentro de um elenco de medidas previamente definidas na LDO ou pelo próprio Executivo, que todas as emendas individuais ali alocadas terão caráter de impositividade, não poderão ser canceladas da noite para o dia. Quero mais ainda, senhor presidente, quero estabelecer um percentual mínimo da receita corrente líquida de cada orçamento para fazer frente às emendas individuais, para que a coisa não fique solta, não fique à mercê de momentos da vida política nacional. Quero ainda, senhor presidente, definir de que as emendas alocadas dentro desse elenco de medidas prioritárias do governo só poderão ser contingenciadas após o Executivo informar ao Congresso Nacional cada emenda que tecnicamente estaria impossibilitada de execução, para que o parlamentar autor daquela emenda, para que a comissão de orçamento, para que esta casa possa deliberar, aceitar ou não as alegações do Executivo e, quem sabe, realocar, redirecionar aquela emenda para execução sob o manto da impositividade. É preciso nós acabar com isso. Esse estado de coisa envergonha esta casa e não ajuda o Executivo e atrapalha este país. Nós vivemos aqui de um orçamento fictício, de uma peça de ficção, e já é notório no Brasil alguns prefeitos que, quando o deputado procura ele para oferecer uma emenda, já tem prefeito dispensando porque não acredita mais nesse instituto, senhor presidente. Era isso, e muito obrigado pela atenção dos que me ouviram.